Olá a todas, olá a todos. Hoje estudaremos sentença, capítulos e regras de adstrição aos termos da demanda, fundamentação da sentença e remessa necessária. Estou aqui com o meu orientando de doutorado, já mestre, como nosso debatedor, Rafael Ribeiro Rodrigues. Eu sou o professor Paulo Henrique dos Santos Lucon e sejam todos muito bem-vindos a essa nossa exposição de hoje. O primeiro ponto é saber no que consiste essa disciplina denominada capítulos da sentença. Eu diria até capítulos das decisões, não é? E, segundo Dinamarca, no seu Instituições de Direito Processual Civil, as partes em que ideologicamente se decompõe o decisório de uma decisão, sentença ou acórdão, cada uma delas contendo o julgamento de uma pretensão distinta e, portanto, nessa decomposição nós temos capítulos. Não é? Então, as partes, os capítulos de sentença nada mais, nada menos significam, ou os capítulos das decisões significam as partes que as decisões, as sentenças, os acórdãos são decompostos, não é? Então, toda vez que houver essa decomposição, e isso é extremamente comum, como nós vamos ver, nós temos os chamados capítulos da sentença. Na verdade, essa disciplina já é antiga, no Instituições de Giuseppe Chiovenda, o clássico de Chiovenda, o curso, não é? Na verdade, de Chiovenda, cuja edição brasileira tem as notas de Enrico Túlio Lima, o que não tem na edição italiana. Né? Quando ele esteve no Brasil, ele fez as notas desse livro e lá nós vamos encontrar os capítulos da decisão. No sistema de direito processual de Cartelucci também vamos encontrar os chamados capi de sentença, não é? São os chamados capítulos. E vamos ver que essa disciplina tem importância em várias situações no processo civil. Desde o campo recursal, a parte suscetível de se executar, outra suscetível de se liquidar, questão da devolução dos recursos, questão atinente a uma série de temas correlatos. Na verdade, o que nós temos aqui são algo que já acontece de forma comum no direito processual, que é justamente tentar ligar os conceitos, ligar as disciplinas, ligar não só a ciência processual a outros ramos do direito, mas ligar também certos temas, certos institutos do direito processual a outros institutos. Então, essa é uma visão que se espera hoje em dia de um jurista, de examinar todos os temas, não é? O processo na sua unidade, para parodiar o nome de um livro da professora Ada Pellegrini Grinover, é examinar o processo em todas as suas circunstâncias, acontecimentos, institutos, atos, não é? E esse é um bom tema interessante, porque ele traz vários efeitos de caráter prático, mas que exigem do intérprete uma capacidade de transitar sobre outras áreas do conhecimento do direito processual. Então, vamos ver algumas delas aqui, apenas exemplificar, não é, Rafael, alguns desses efeitos práticos. E aí eu pediria até que você mencionasse esses efeitos práticos e com destaque para justamente esses temas correlatos a essa disciplina dos capítulos da sentença. Professor, como o senhor mesmo já mencionou a questão dos recursos, né? Porque, evidentemente, se houver uma ação com mais de um pedido e o recurso pode versar sobre um ou mais dos pedidos que foram tratados na decisão. A questão da ação rescisória é da mesma forma. Eu posso pedir a rescisão da decisão com relação a um ou mais dos pedidos, um ou mais dos capítulos decididos. Aí a questão também da questão da sucumbência, a distribuição da sucumbência, quem sucumbiu em maior ou menor parte, isso está disposto no artigo 86.
A questão da liquidação de execução, a possibilidade de se liquidar isso quando a decisão for ilíquida, ou seja, o pedido for genérico, não determinado, e o magistrado, consequentemente, também proferir uma sentença não líquida, que seja necessária a liquidação antes de se executar, como nós sabemos, o título tem que ser líquido, certo, exigível. Então, a possibilidade de se executar a parte já líquida e de, paralelamente, seguir a liquidação da mesma decisão em processos, em autos autônomos. A questão de se aferir à extensão da nulidade, né? A nulidade, quais são os atos que serão atingidos pela nulidade, aí os capítulos da sentença vão delimitar essa extensão, e permitir o julgamento parcial, antecipado parcial do mérito. E aí seria com, pela hipótese do 356, ou sem resolução do mérito no 354. Se parte do pedido for prescrito, por exemplo, a possibilidade de se julgar o mérito já antecipadamente, só com relação a essa parte do pedido, se prosseguiria com relação ao restante, ou parte do pedido só um dos réus tem legitimidade, os demais têm legitimidade, aí só com relação a esse seria julgado sem resolução do mérito. Então, essas hipóteses práticas, como o professor já tinha abordado alguma delas, são exemplos que constituem hipóteses na qual nós podemos ver os efeitos práticos dos capítulos de sentença, né? Veja que esses são exemplos, evidentemente, que não esgotam o tema, não é? Então, o interessante é que foram citados alguns temas, definir os limites dos recursos, até a parte só vai recorrer na medida que sucumbiu. Se não sucumbiu, não tem nem interesse recursal, mas pode ser que a parte resolva recorrer só de uma parte, não de outra que sucumbiu, e aí transita em julgado, aí aquele capítulo transita em julgado, o outro não transita, por força do recurso. Ação rescisória, não é? Tem que verificar onde a parte sucumbiu, onde cabe a rescisória. Então, tem uma série de decorrências e a necessidade de conhecer a disciplina dos recursos, da rescisória, ônus da sucumbência, verificar, bom, sucumbiu em tal parte, quanto que isso vale no todo que foi deduzido como pedido pelas partes litigantes, o que pode ser liquidado, o que não pode, o que necessita de liquidação, o que permite execução imediata. No campo das nulidades, o que está nulo e qual é a aptidão dessa alegação da nulidade no sentido de desconsiderar certos atos no processo. Julgamento parcial do mérito, né, que foi uma novidade, aqui nós estamos a falar de uma decisão interlocutória. Capítulos sem resolução do mérito, quando se extingue o processo em relação à parte dos litisconsortes. Eu diria outros até, reexame necessário, que é um tema que nós vamos falar mais para frente, qual é a parte que tem reexame necessário, qual é a parte que não tem, se nós tivermos pedidos distintos, de obrigações distintas. Então, tudo isso entra nessa disciplina dos denominados capítulos de sentença. Eu citei esses livros no início, eu preciso citar também o livro do professor Dinamarca, Capítulos da Sentença. Existem monografias a respeito, já no Brasil, teses, dissertações, vale a pena pesquisar. E é evidente que aqui, como vocês estão vendo, o universo é muito grande de aplicação dessa disciplina. E aí nós temos, não é, Rafael, que fazer certas indagações. Qual seria a primeira indagação interessante a se fazer, Rafael? A primeira Poderia fazer para eu tentar responder aqui? Claro. A primeira indagação, inclusive, o senhor já previamente respondeu na aula, né? Se é correto afirmar que existem decisões interlocutórias com capítulos sentença, que o senhor falou que são capítulos da decisão, né? Então, é afirmativa, portanto, está correta. Sim, é correto afirmar que existem decisões interlocutórias com capítulos da sentença. E por que a afirmativa está correta? Porque, a exemplo das decisões que extinguem parcialmente o processo, consoante o disposto no artigo 354, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, e do julgamento antecipado parcial do mérito, do 356, do CPC de 2015. Então, hoje em dia, se tem
essa chamada sentença parcial, que foi introduzida no CPC quando estava na Câmara, eu estava nessa comissão, e sugeria isso porque, na verdade, na arbitragem nós temos é muito comum se ver esse fenômeno das sentenças parciais, e a ideia foi incorporar essa medida também no CPC. Com algumas, assim, né, algumas resistências, não é? Alguns juízes acham que isso atrapalha, não é? Outros acham interessante. Aliás, esses artigos que eu acabei de mencionar, o 354 e o 356, eu os comentei no CPC da Associação dos Advogados de São Paulo, que é possível de ser obtido online, não é? Então, parece-me que a disciplina é boa, se corretamente utilizada é muito importante. Eu me lembro de um caso, logo que entrou em vigor o CPC, Rafael, havia uma discussão em torno da titularidade do valor da corretagem na venda de imóveis, se isso ficaria para o corretor ou para a empresa da qual fazia parte o corretor. E veja que interessante, aí nós vamos encontrar a disciplina dos capítulos da sentença e vamos encontrar também a questão do julgamento parcial. Veja que interessante isso. O tribunal tinha que decidir essa questão, que era uma questão jurídica, que foi levada para Brasília, ficou afetada. Repetitivo, né? E em repetitivo, em recurso especial repetitivo. E, no final das contas, eu vi o Tribunal Bandeirante, Tribunal Paulista, sabiamente resolveu suspender apenas nesse capítulo, para saber, deixa essa questão de saber a titularidade do valor, se é para o corretor ou para a empresa corretora, e vamos decidir o resto, se tem que rescindir a promessa de compra e venda, se tem lucro cessante, se tem danos emergentes. Tudo isso são capítulos, não é? E o tribunal, sabiamente, veja aqui a outra aplicação da disciplina dos capítulos da sentença, no que tange à suspensão do processo, no que diz respeito aos recursos especiais repetitivos, que se refiram a um capítulo. Aliás, eu diria que esse é um ponto extremamente dramático hoje em dia, porque muitos processos ficam suspensos. Hoje já há uma diretiva do CNJ e também no próprio STJ de não suspender ou suspender minimamente. Mas o fato é que ainda nós temos recursos suspensos e isso acaba gerando certos problemas na entrega da prestação jurisdicional, porque isso acaba gerando uma demora, né, Rafael? Então, isso é um problema. Mas eu achei interessante que foi uma aplicação logo depois que entrou em vigor o Código, e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já soube aí fazer essa divisão e falar, bom, olha, vamos suspender esse capítulo relacionado com a discussão em torno da titularidade da corretagem e vamos decidir o resto, que são questões que não precisam restar suspensas por força dessa indefinição de tal questão jurídica. Não é? Então, interessante isso. Mas, avançando um pouco ainda na disciplina dos capítulos da decisão, dos capítulos da sentença, qual seria uma outra pergunta interessante aqui, Rafael? A outra pergunta é se a petição inicial na qual foi formulado apenas um pedido, né? Nesse caso, a sentença que julga procedente, é possível afirmar que nessa hipótese não há capítulos da sentença, ou seja, se há um pedido e a sentença julga esse único pedido, se não há capítulos de sentença, pois a sentença foi apenas o capítulo que julgou o único pedido formulado, o que o senhor acha? Essa pergunta é muito interessante, né, Rafael? Porque a gente tem uma impressão de que, pelo fato de o demandante ter formulado um único pedido, nós achamos que a decisão, a futura sentença que virá, disciplinará apenas aquele capítulo, não é? E poderíamos, assim, digamos, desavisadamente, pensar aqui que só tem um capítulo. E, na verdade, não é isso. A afirmativa está incorreta. E por que isso? Porque o juiz tem outros capítulos a ser decidido, outros capítulos que demandam decisão a serem decididos,
e que o juiz tem que necessariamente dispor, por exemplo, verbas de sucumbência, os honorários, responsabilidade pelas despesas processuais, juros legais, a partir de quando contam os juros, a partir da citação, correção monetária. Então, tem uma série de questões aí que devem ser decididas e que, às vezes, a gente acha que... Às vezes isso nem está no pedido, né, Rafael? É um pedido ali implícito, né? Você que Implícito, estudou né? o tema, foi a dissertação de mestrado do Rafael. Então, às vezes a gente não tem nem o pedido de correção monetária, né? E às vezes o juiz também nem fala de correção monetária, porque está implícito. No passado tinha que pedir, tinha que falar, o juiz tinha que falar sobre correção monetária. Havia uma, digamos assim, uma divisão doutrinária, e considero que aquela discussão foi muito oportuna na época, mas hoje a gente pensando chega a ser as raias do absurdo, né? Dívida de dinheiro, a diferença entre dívida de dinheiro e dívida de valor. Mas o fato é que hoje não se precisa fazer um pedido de correção, de incidência de correção monetária. Juros também não há necessidade, mas é bom. E até às vezes o juiz não fala nada e se presume que ele falou porque a jurisprudência predominante entende a partir da citação. E fica aquela discussão, né, Rafael? Mas é bom se formular um pedido mais completo. A decomposição de um pedido é muito importante. Ainda que tenha um único pedido, fazer o pedido, olha, condenação em honorário de sucumbência de 10% a 20%, consoante o disposto no artigo 85. Em especial os honorários, né, professor? Em especial os honorários, fazer os pedidos corretamente, fazer pedido de incidência de juros legais e correção monetária. Não é? Que outros exemplos você poderia nos lembrar aqui sobre essa questão dos pedidos que não foram formulados e devem ser enfrentados, Rafael? A questão das prestações sucessivas, né, se não me engano, artigo 323, que podem ser conferidas pelo magistrado independentemente de pedido, né, se for causa de pedido. Pelas obrigações de trato sucessivo, não é? Então, exato. 323 nesses CPC. casos já está aí, já se depreende que as obrigações sucessivas deverão ser adimplidas e estão cobertas pelo título executivo judicial formado por decorrência da sentença. Não é? Exato. Isso tem muito a ver, não é, com a ideia de correlação do pedido com a sentença ou a regra de adstrição aos termos da demanda. Acho que vale a pena nós nos aprofundarmos sobre isso. Há um livro muito interessante do professor Gustavo Badaró sobre a correlação. Na sua dissertação você também tratou desse tema. Vale a pena a gente rememorar um pouquinho, né, Rafael, sobre essa disciplina no CPC de 73 e como ficou no CPC de 2015. Você poderia nos lembrar esses artigos? Sim. Só para pontuar aí a questão da distrição, que aí também a gente vai pontuar lá na frente a questão da distrição, na verdade, tem sinônimos na doutrina e na jurisprudência, só para os alunos se localizarem aí, porque às vezes se chama de regra da congruência ou regra da correlação entre o pedido e a demanda. Isso é importante porque para o aluno que está estudando, ele se localizar na doutrina e na jurisprudência e saber que são sinônimos, né? O que significa aí a questão da regra da distrição, ou correlação ou congruência? Significa que o juiz ele tem que decidir na medida do que foi pedido, nem mais, nem menos, nem diferente, né? O CPC de 73, ele dispunha no 128 que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo de defesa conhecer de questões não citadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Já o 141 do 2015, CPC 2015, ele dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo vedado conhecer de questões não citadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. E aí, a alteração de lide por mérito
O CPC de 73, ele falava muito na palavra lead, né, professor? Que hoje, terminologicamente... Influência de Carnelucci, né? A gente tem que Exato. lembrar que o Código de 73 foi elaborado, assim, a comissão foi presidida pelo professor Alfredo Buzaide, que foi professor lá da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e ele foi um dos alunos de Liebman, assim, naquela escola processual São Paulo, que nada mais era que um encontro de alunos interessados no estudo de processo civil com Liebman, na casa de Liebman, onde se faziam leituras. E as leituras dos clássicos significava ler Carnelucci. E a leitura de Carnelucci, nada mais, nada menos, acabava fazendo com que os alunos incorporassem essa ideia. E o centro do sistema de Carnelucci, para usar o tema do livro, era a lide, que hoje é um conceito sociológico, não é? A lide na visão de Carnelucci, é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida ou insatisfeita. É um conceito, Rafael, sociológico, não é? E aqui, digamos, o CPC de 73 caminhava por às vezes, falar da lide como causa, a lide como pedido, Mérito. a lide como mérito, a lide como a parte da sentença na qual se decide o pedido formulado deduzido pelo autor. Então, a lide era muito utilizada. O CPC de 2015 ainda tem, se nós procurarmos, existem alguns outros dispositivos que mencionam a palavra lide, que é um conceito sociológico. Eu me lembro da professora Ada Pellegrini Grinover mencionar que ela gostava desse conceito. Porque, no fundo, não é, Rafael, se nós pensarmos bem, o juiz está decidindo uma questão social, né? um litígio. Então, nesse sentido, a ideia de Carnelucci continua sendo muito atual, não é? Basta pensar o seguinte, não é? Essa ideia, e aqui me veio à mente de um livro de Carnelucci, Direito e Processo, onde Carnelucci faz essa diferenciação entre lide parcial e total. Eu até escrevi um artigo com a professora, ela era minha aluna, a professora Daniela Gabay, que hoje é da GV. Nós escrevemos 2 artigos, um eu fiz com ela, outro com outros alunos do pós-graduação, e lá nós citamos o conceito de lide parcial e integral de Carnelucci, que está no direito e processo e está também no sistema, não é? E direito e processo. E aí a ideia era exatamente essa, de se colocar lide parcial e lide integral. Veja que interessante. Então, a lide parcial seria aquele pedido que trata de parte da controvérsia, não é? Exatamente. Então, a gente poderia pensar isso, olha, de repente a gente pode fazer vários pedidos e que dizem respeito à lide integral. Então, vamos pensar rescisão da promessa de compra e venda, pedido de lucro, condenação em lucros cessantes, pedido de condenação em danos emergentes, pedido de condenação em honorários, né? Você traz ao juiz a lide integral, como a parte poderia trazer a lide parcial, fazendo apenas alguns dos pedidos, não é? E hoje, se nós pensarmos do ponto de vista moderno desse conceito de Carnelucci, quando nós trazemos a ideia de métodos adequados de solução das controvérsias, mediação, conciliação, e trazemos esses conceitos para dentro do processo civil e mais ainda para dentro da jurisdição, veja que interessante, que é a ideia da professora Ada no seu último livro, Ensaio sobre a Processualidade, que ela diz que esses métodos adequados também fazem parte da jurisdição. Não importa que não haja a participação do Estado juiz, o fato é que o Estado promoverá, não é, a solução adequada dos conflitos por meio de mediação e conciliação. Isso é uma diretiva que consta lá do CPC, não é? E que nós temos que levar em consideração. A decisão adjudicada nem sempre é melhor e demora, e eu diria que a solução negociada, a solução consensualizada é sempre a melhor. Então, essa ideia de lide total, lide parcial, de conflito de interesses, ainda é moderno. Mas o CPC
resolveu incorporar uma definição mais técnica de dizer, olha, o juiz decidirá o mérito, né, nos limites propostos pelas partes. E quais são esses limites? São aqueles limites determinados pela petição inicial do autor, ou, se houver pedido reconvencional, se o réu reconvier, portanto, nós teremos também essa demanda aqui a ser decidida pelo juiz, e tudo isso estará na parte dispositiva da sentença. Todos esses capítulos, né? Sim. Então, vejo que é muito interessante essa disciplina. Nesse ponto, eu, inclusive na minha dissertação, eu defendi que andou muito bem o legislador, porque não obstante os conceitos de lide parcial e lide total, o conceito de mérito é muito mais técnico, né? No sentido um conceito mais técnico processual, né? E de tratar exatamente o que está sendo disposto naquela ação. Porque não obstante o autor ou o réu, em face de reconvenção, pedido contraposto, ter a disponibilidade de fazer determinados pedidos dentro daquela relação litigiosa, não necessariamente ele leva para dentro do juízo tudo aquilo. Ele pode optar, e aí o mérito do processo seria exatamente aquilo que ele leva, né? Isso tem a ver muito com, você falou, a disponibilidade, não é, com um princípio caro ao processo civil, que é o princípio da liberdade, não é? Que é você levar a juízo que lhe convier, não é? Exatamente. Então, às vezes, não se quer, as partes ou uma das partes não deseja fazer a lide integral. E isso, digamos, ainda casa muito com aquela ideia de negócios jurídicos processuais, não é? Então, você fazer negócio jurídico processual de determinados aspectos, não fazer de outros. Isso tem a ver com regra da liberdade, demandar, é o princípio da liberdade que eu acho que mereceria até um estudo mais aprofundado, mais alentado, que passa não só pelas convenções processuais, também denominadas de negócios jurídicos processuais, também denominados de atos de disposição processual, mas também essa ideia de que tem essa ideia de liberdade, de colocar a lide parcial e não lide total. Mas eu acho que vale a pena, não é, a gente relembrar aos nossos ouvintes quais são os sinônimos encontrados na doutrina e na jurisprudência a respeito dessa regra de adstrição aos termos da demanda. Então, quais seriam, Rafael? A regra da adstrição, né? Congruência e da correlação lógica entre o pedido e a decisão, como exposto aí e dito anteriormente. Tem uma regra de fidelidade, eu diria, né? Entre o que foi pedido, deve haver entre o que foi pedido e aquilo que virá a ser decidido, né? Sob pena de encontrarmos alguns problemas na demanda, né? Então, uma pergunta que vem, né, Rafael, essa regra da adstrição aos termos da demanda ou da correlação lógica entre o pedido e a decisão, se é um princípio ou uma regra, princípio, né? Ou regras, né? Porque a regra seria passível de ser excepcionada, o princípio seria passível de ser mitigado. E aí, o que você acha, né? A divergência na doutrina não há uma pacificação sobre isso, o tema não é pacífico. O professor Dinamarca defende que é regra, mas uma outra parcela defende que é regra, uma outra parcela defende que é princípio, vários manuais tratam como princípio. Eu, particularmente, na minha dissertação, optei tratar como princípio. E as exceções, que na verdade não são exceções, eu tratei como mitigação ao princípio da congruência. Por conta de, obviamente, está previsto no código, mas eu entendo ser um alicerce do processo civil, o magistrado não ir além ou julgar diferente ou menos do que a parte está pedindo. Não se trata só no meu entender, né? E aí eu fui de maneira sempre respeitando o posicionamento contrário. Sim, é interessante seu posicionamento, porque, na verdade, o princípio não deixa de ser uma regra, não é? Sim. Senão ela não tem qualquer repercussão jurídica, não é? A gente tem que pensar em princípio como regra. Há alguns estudos interessantes aí do professor Eros Roberto Grau, não é? Mesmo
do professor Comparato a respeito da ideia de princípio, não é? Mas que existe a possibilidade de mitigação, não é? E essa mitigação vem, na verdade, numa interpretação lógico-sistemática, numa interpretação de que até outros valores devem ser preservados em Exato. função em que pese a existência desse princípio, não é? Então, essa regra da distrição aos termos da demanda, lembrando aqui essa ideia, segue alguns limites, não é? E aí vale a pena a gente pensar aqui em quais são esses limites, que são objetivos, que dizem respeito à causa de pedir e pedido, e subjetivos, as partes litigantes, as partes da demanda. Então, a decisão deve obedecer sempre aos limites objetivos, não pode fugir da causa de pedir e pedido, até como decorrência da teoria da substanciação incorporada já no CPC de 73 e ainda mantida no CPC de 2015, e subjetivos, partes da demanda, estabelecidos na demanda vinculada na petição inicial, na reconvenção ou pedido contraposto, né? No sistema dos juizados especiais, né, a gente tem pedidos contrapostos, né, Rafael? Sim. E também ações de locação, né? Ações de locação, ações possessórias, né? Possessórias, exatamente. A pedido contraposto, a possibilidade do réu apresentar um pedido mesmo sem apresentar a reconvenção, né? Que é o E pedido... quais são as exceções? Desculpe, Rafael, Não, pode falar. não, e o pedido Quais são as contraposto... exceções à regra da distrição previstas no ordenamento jurídico? As exceções. Bom, aí nós trazemos algumas hipóteses, né? Que evidentemente não estamos querendo terminar com o tema. A primeira hipótese é o de pedidos implícitos, que o professor já tratou no começo da aula, e também nós já falamos das prestações sucessivas. Pedidos implícitos, que estão previstos no artigo 222, parágrafo 1º, nada mais são do que a questão dos honorários, sucumbência, juros, correção monetária e os ônus da sucumbência, que é uma decorrência lógica da decisão de mérito, aliás, da sentença, que se aplica a quem sucumbisse, se for o caso de juros, correção monetária, e os honorários para quem deu causa à ação, né? E já as prestações sucessivas, que estão previstas no artigo 323 do CPC, dispõe sobre a hipótese de, em determinadas questões de direito material, onde a obrigação for de trato sucessivo, o magistrado poder condenar além do que foi pedido com relação às prestações que vierem a suceder aquelas que forem objeto da demanda. Essas são algumas hipóteses, alguns exemplos, na verdade, né? Alguns exemplos aqui, e evidentemente que a gente tem que ver isso na casuística, não é? Sim. Essa ideia de pedidos implícitos entrou com aquela ideia, foi interessante o desenvolvimento disso, dessa jurisprudência a respeito da correção monetária, não é? Que envolveu também a questão da análise dos pedidos implícitos. E eu me lembro bem de julgados relatados pelo saudoso ministro Atos Guzmão Carneiro, que ele dizia que a correção monetária não era um plus que se agregava à obrigação, que se agrega à obrigação, mas a recomposição do poder de compra, o poder aquisitivo da moeda, não é? Então, essa ideia foi construída, parece simples hoje em dia, mas houve uma intensa discussão em torno disso, que é fácil a gente falar que o tema é simples depois que ele foi resolvido. Na hora que ela tem que ser resolvido, isso envolve às vezes muitos debates, não é? A resposta pronta é fácil, né, professor? A resposta pronta é moleza. Vamos avançar um pouco, né, Rafael, nessa regra de adstrição aos termos da demanda para falar das violações a essa regra, né? Isso é interessante. E você tinha já mencionado aí essas decisões que fogem aí, decisão extra, ultra, ou citra ou infrapetita. Então vamos lembrar um pouco como é que a disciplina estava no CPC de 73 e como está no CPC de 2015 e alguns exemplos, né? Sim. Bom, no CPC 63, isso estava disposto a priori no 460, né, falando que a defesa do juiz proferir sentença, e aí o termo sentença vai
exatamente tratar da questão que o senhor falou, né, que hoje tem as decisões parciais de mérito, enfim, então é muito mais adequado falar em decisão do que em sentença, e isso foi corrigido no 492 do CPC de 2015, e também, obviamente, não só para sentença, né, acórdão, por exemplo, decisão monocrática nos tribunais, todo tipo de decisão, lato sensu, tem que ser congruente com o que foi pedido, não só as sentenças, né. E aí, prosseguindo a leitura do 460, a favor do autor, e aí, como o senhor já tratou, não é só o autor que formula pedido no processo, também o réu em sede de reconvenção ou em pedido contraposto. Então, na verdade, o CPC de 2015 corrigiu essa questão e tirou essa terminologia em favor do autor. Seguindo na leitura do 460, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu, e aí, mais uma vez, fazendo a correção do dispositivo, não é só condenar o réu, porque se o pedido for formulado em sede de reconvenção ou em pedido contraposto, quem vai ser condenado vai ser o autor, né? Então, o CPC de 2015 corrigiu e colocou condenar a parte, que é o mais correto, em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado. Essa é uma análise panorâmica do dispositivo e as alterações que foram feitas, né? Interessante. Agora eu acho que vale a pena nós nos aprofundarmos a respeito da decisão, o que vem a ser decisão extra petita, o que vem a ser decisão ultra petita, o que vem a ser decisão citra ou infra petita. Vamos começar então pela decisão extra petita. O que significa essa expressão, Rafael? Bom, a decisão extra petita é aquela que julga diferente do que o demandante, melhor dizendo, né, porque pode ser o réu também no pedido de reconvenção ou no pedido contraposto, diferente do que foi demandado. E aí a diferença, ela vem da seguinte forma, ou de natureza diversa da pedida, e aí a expressão natureza se refere ao tipo de tutela jurisdicional, pedido imediato. Por exemplo, o autor pede uma condenação e o juiz simplesmente declara. Então, ele dá uma tutela jurisdicional diversa daquela que o autor pediu. Ou, ainda com relação ao objeto diverso do que foi demandado. A tutela jurisdicional aí, no caso, está se tratando do bem da vida, do pedido imediato. O autor, por exemplo, pede uma condenação em X reais e o juiz dá uma obrigação, condena também, ou seja, mesmo tutela jurisdicional, mas condena a obrigação de fazer, né? Ou melhor dizendo, o autor ele tem uma obrigação de entregar uma vaca, né? E o juiz condena a entregar um cavalo. São bens da vida diferentes, né? E aí, deixa eu passando aqui. Aí trouxemos algumas hipóteses aí para os alunos compreenderem a questão. O demandante, primeiro exemplo, o demandante pede X e o juiz julga procedente ou improcedente pedido Y, que é exatamente o exemplo que eu dei. O juiz pede para se entregar uma vaca e o juiz entrega um boi, né? São objetos distintos. O juiz tem que dar exatamente o que eu pedi, ou julgar improcedente aquilo que eu pedi, naquela medida, não diferente. O demandante pede X e o juiz me dá exatamente o que eu pedi e mais. Então, por exemplo, ainda no exemplo da entrega do animal, do semovente, a parte pede a entrega de uma vaca e o juiz julga procedente para entregar a vaca e o boi. Então, ainda assim dá algo diferente. O demandante pede X em razão, e aí com relação à natureza, à fundamentação, pede X em razão do fato Z, mas o juiz julga procedente em razão do fato Y. Ou ainda, com relação aos limites subjetivos, que o professor tratou lá na frente, o demandante pede X em face de Caio, mas o juiz julga o mesmo pedido procedente ou improcedente, mas em face de Mário, ou seja, em face de outra pessoa, de outra parte, enfim, ou de outro sujeito que não é aquele pelo qual se formulou, em face de quem se formulou determinado pedido, né? Então são pedidos são diferentes exemplos simples, né? Evidentemente que esses são exemplos apenas ilustrativos do que como esse fenômeno acontece. Em litígios complexos, né? Às vezes você tem que ler a sentença e ver o que aconteceu, o que foi errado, o que foi certo, né? A gente acha que está, numa primeira análise está certo, mas a gente nós vamos vendo que o juiz fugiu daquilo que foi pedido, não é? Sim. E até atinge
E essa fuga pode se dar de uma maneira objetiva em relação aos pedidos, como pode atingir terceiros aí, não é? Ou mesmo partes em relação às quais os pedidos não foram deduzidos outros, não é? Então, isso é comum, é mais comum do que nós imaginamos. Sim. E a decisão ultra petita, no que consistiria, Rafael? Bom, a ultra petita é, na verdade, com relação ao quantum, né? O juiz extrapola o quantum, dá uma quantidade superior àquela que foi pedida. O juiz, ele aprecia e julga o pedido exatamente tal como formulado, mas ele não se limita a dar só aquilo que foi pedido, ele dá mais. E aí um exemplo banal, a parte pede uma condenação em danos materiais de R$10.000, por exemplo, e o juiz condena em 20 mil, né? Então, assim, ele deu mais do que o que foi pedido efetivamente pela parte, que também extrapola a regra de adstrição aos termos da demanda, porque essa limita a atividade jurisdicional, a tutela jurisdicional que vai ser concedida pelo magistrado ao proferir a decisão. É interessante, não é, a gente pensar aqui, não é, que a decisão ultrapetita ela concede mais do que aquilo que foi pedido. Veja, é diferente daquela situação, né? Vale aqui fazer referência daquelas situações em que o juiz aprecia o pedido e rejeita a parcela dele. Não é, Rafael? É bem diferente, não é? Então, você pede 100, ele concede 60, mas ele está rejeitando os 40. Não é? Então, aqui está bem claro, houve um pronunciamento jurisdicional a respeito da rejeição. Aqui não há de se falar em decisão citra petita ou uma decisão ultra petita, não é? A gente tem que pensar um pouco nesses fenômenos, não é? E aí vem A muito partir do que foi deduzido. E aí vem muito na linha do que o senhor falou, professor, de liberdade no processo, né? Porque se eu, autor, eu formulo um pedido certo, determinado de, sei lá, R$100.000, por exemplo, mas apresento provas de que por determinado motivo, sei lá, uma relação, negócio jurídico firmado com a parte contrária, me daria ensejo a cobrar R$1 milhão. Por óbvio que o juiz não pode condenar em R$1 milhão, mesmo que haja provas no processo nesse sentido, porque eu dispus, em tese, ou não formulei pedido, não deduzi pedido com relação àqueles outros 900, eu pedi só 100, né? É interessante, não é, que vale aqui a gente lembrar disso, que quando houve a discussão do CPC, aliás, o primeiro projeto, o anteprojeto elaborado no Senado, se colocou a ideia de se permitir a alteração da causa de pedido e do pedido, né? E, no final das contas, prevaleceu a sistemática anterior de substanciação, tem que fazer o pedido, o juiz está limitado aos pedidos deduzidos e permaneceu como estava, não é? Há escritos da doutrina, lembro aqui em particular de um artigo do professor Dinamarco publicado no livro Fundamentos, em que ele defende a possibilidade de, digamos, legitimação pelo procedimento, para usar a expressão de Niklas Luhmann, quer dizer, o contraditório poderia viabilizar uma alteração do pedido, não é? Então, ao longo do processo. Mas o fato é que hoje o CPC estabelece um contraditório efetivo e essa regra não está vedada, essa alteração de causa de pedido, depois da citação só com a anuência do réu, como funcionava no CPC de 73, e depois da fase ordinatória, representada comumente pelo saneamento do processo, decisão saneadora, nós temos a impossibilidade de alteração do pedido e da causa de pedido, não é? Então, vale a pena lembrarmos disso, que isso não passou. Eu me lembro de algumas sessões públicas de discussão e muitos se opuseram e o argumento foi muito singelo. Olha, o processo já demora tanto, se permitir alteração do pedido de causa de pedido mais contraditório, o processo não vai ter fim, não é? Não se estabiliza, então, né, professor? Não se estabiliza e, quer dizer, a gente tem que lembrar que num processo, aquela máxima que eu gosto de repetir do professor José Carlos Barbosa Moreira, sempre tem uma parte que quer que o processo corra e outra que quer que o processo não corra, né? Então, essa ideia não é que todos devem... Tem a diretiva da cooperação, tudo, mas a cooperação, nesse sentido, fala com a questão da litigância de má-fé, não é?
da observância de princípios éticos no processo. E é claro que essas, ordinariamente, uma parte resiste, não quer que determinada decisão chegue no processo. Então, essa ideia aqui que nós estamos aqui discutindo é extremamente atual, não é? De efetividade do processo, de quem quer que o processo caminhe, quem não quer, não é? Mas aqui também vale a pena, Rafael, nós lembrarmos da questão do objeto do processo coletivo, não é? Que também tem julgados aqui permitindo a legitimação pelo procedimento a fim de que haja proteção do bem jurídico coletivo. Eu até escrevi um artigo com isso que eu ia falar, outros com a Gabay, alunos, com o professor Gabay também, com a né? Gabay, alguns já se tornaram professores, aí os dois, o Rafael Alves e a Daniela Gabay, hoje são professores da Fundação Getúlio Vargas, né? E a ideia era justamente analisar essa questão da legitimação para a tutela do bem jurídico coletivo, né? Era um acórdão do TRF da 4ª Região, onde o pedido na ação coletiva era para proteger o meio ambiente relacionado com um rio. E depois da perícia, chegou à conclusão que não adiantava só proteger aquele rio, tinha que proteger toda a bacia hidrográfica. E aí, no final das contas, restou decidido que haveria de ser julgada procedente a ação coletiva para a proteção justamente da bacia hidrográfica. Mas vejam, se a gente pegar assim, em termos práticos, no campo do processo individual, o que prevalece é a regra da distrição. Não tem poucos e raros acórdãos que aplicaram essa legitimação pelo procedimento que é extremamente criticada por parte da doutrina, porque isso foge ao espírito da lei, não é? Sim, mas em sede de processo coletivo, eu concordo plenamente com o senhor, não tenho a menor dúvida de que realmente o pedido tem que ser interpretado de uma maneira lato, porque ali, a bem da verdade, os legitimados extraordinários, né, que ali o legitimado ele não está agindo em nome próprio, ela está agindo em nome próprio, mas para pleitear direito alheio. Então a disponibilidade ali, dos interesses não é exatamente a mesma de uma ação individual. Eu concordo plenamente com o senhor que nas ações, tal como o senhor já apontou naquele artigo, e eu também expus da mesma maneira na minha dissertação de mestrado, que nas ações coletivas a regra tem que ser muito mais flexibilizada. O pedido, a causa de pedir tem que ser maleabilizada no decorrer do processo, em especial na fase de instrução processual, quando efetivamente se sabe exatamente, nesse livro. Quando efetivamente esse se livro sabe... aqui, né? Que é o livro Tutela Coletiva, né? Tem esses artigos, já um livro de 15 anos, né? Mas que ainda tem interesse, ainda tem sua atualidade, né? Exatamente esse livro, que inclusive recomendo a leitura dos alunos. Ótimo, ótimo. Então, eu acho que a gente falou bastante sobre esse tema da questão da alteração do pedido da causa de pedir, mas vale a pena a gente falar um pouco sobre a teoria da causa madura, não é? Que é uma teoria que veio, digamos, fortalecida com o CPC de 2015. E no que ela consiste, no que ela dialoga com a decisão extra ou ultra petita, Rafael? A teoria da causa madura, e aí sendo muito sintético, ela dispõe que se a causa já estiver em termos para ser julgada, né, em sede de recursal, e aí no caso o artigo 1013 trata da apelação, o juiz já pode, o magistrado, aliás, o tribunal já pode decidir a causa. E aí no caso, aí, a questão trata sobre a decisão que é extra ou ultra petita, e se houver a aplicação da teoria da causa madura, o tribunal já pode, desde já, julgando a causa, decretar a nulidade da sentença por não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, né? E aí vem uma pergunta, né, professor, que é se o tribunal, em sede recursal, verificar que a decisão é extra ou ultra petita, ela deve decretar a nulidade de toda a decisão recorrida ou só da parte que é extra ou ultra petita? E aí vamos conversar um pouco com o que já foi tratado aqui na aula, né, professor? A resposta é negativa. E por quê, Rafael? Bom, aí a decretação de nulidade deve atingir só a parte que diverge dos limites do pedido formulado, né?
E aí vem a questão, inclusive, também da teoria dos capítulos da sentença, né, professor? Que o senhor já tratou lá atrás. Se só parte dos pedidos tiver viciado com a questão dos vícios extra, ultra petita, evidentemente também que só essa parte tem que ser decretada nula e dentro desse escopo também só a parte que for extra ou ultra petita e não a decisão como um todo, né? Não, ótimo. Eu acho que é bem isso, né? Mas eu acho que ainda avançando um pouquinho, será que o juiz nunca pode julgar além da demanda ultra petita, Rafael? O que você acha aí? Vamos tentar lembrar um pouquinho, já falamos um pouco sobre isso, mas relembrar aos nossos ouvintes aquelas situações em que isso é permitido. Eu diria nem ultra petita, mas até em certa medida poderia ser interpretado como extra petita também, né? Exato. O juiz não pode nunca pode julgar além da demanda. Então vamos lá, Rafael, só É, para deixar muito claro isso para os nossos ouvintes. o E juiz pode. colocando o dispositivo legal, os dispositivos legais que autorizam isso. O juiz pode sim, né, decidir além da demanda, e aí isso foi inclusive já tratado aqui na aula, só que desde que haja hipóteses legalmente previstas para tanto, né? E aí, mais uma vez, rememorando a questão dos pedidos implícitos e também a questão das prestações vencidas no curso do processo. Esses exemplos, inclusive, estão se prestando para todas as hipóteses. E aí, com isso, a gente vê a sistematização do processo, né? Que foi o que o senhor falou lá atrás. O processo tem que ser analisado de maneira macro e não só dentro de cada dispositivo. E aqui a gente está vendo que a mesma hipótese de pedidos implícitos e prestações vencidas no curso do processo, estamos usando de exemplos para situações diversas, né, em contextos diferentes, o que é muito interessante de ver. É interessantíssimo, né, Rafael? E se pensarmos aqui também na ideia de adstrição, a gente pode também lembrar da decisão infra ou citra petita, né? E lembrar do artigo 141 do CPC, que dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. E, afinal de contas, o que é essa decisão infra ou citra petita? Sim. E aí é interessante ver que o artigo que dispõe sobre o infrocitra petita é o 141 do CPC, né? E não é o mesmo dispositivo que trata da decisão extra e ultra petita. E aí o infrocitra petita, o que a maioria da doutrina dispõe, é que ela representa a parcial denegação da tutela judicial. Ora, se eu, parte, pedir determinado objeto, formulei determinado pedido e o magistrado me concede tutela judicial, conscientemente ou não, menor, inferior ao que eu pedi, essa parcela do pedido faltou a tutela judicial e essa decisão seria infra ou citra petita. Há uma divergência na doutrina, se não me engano, o professor Dinamarco, ele defende que o infra petita, na verdade, seria quando o juiz decide a tutela, né, julga o mérito, mas julgando improcedente, se não me engano, o professor Dinamarco fala isso, posso estar enganado, julga improcedente parte do pedido. E o citra petita, sim, que estaria relacionado a um dos vícios da regra de adstrição. Mas a maioria da doutrina coloca como sinônimos o citra e infra petita, que é exatamente isso. A parte pede, formula determinado pedido e o magistrado, conscientemente ou não, entrega uma tutela judicial menor do que aquela pleiteada pela parte. É interessante, não é, Rafael? Que eu já vi também, hoje as expressões estão colocadas para mostrar toda vez que o juiz concede uma decisão inferior, não é? Não aprecia o pedido. Tem muito a ver com a ideia do non-liquid, não é? Que é vedado non-liquid, ou seja, não apreciação. E aqui nós temos exatamente a não apreciação, né? Então, e que não pode ser confundido com a rejeição. Alguns distinguindo que a infrapetita estaria relacionado com a parcela do pedido, não é? Então, se você fez pedido de 100, o juiz concedeu 50, mas nada fez referência a respeito da rejeição em relação aos outros 50. Seria
essa infra quando se fala de parcela. Ou quando deixa de apreciar alguns dos pedidos, e aí estaríamos assim intrapetita. O autor faz 5 pedidos e o juiz simplesmente não aprecia. Então, é até muito voltado à ideia de não apreciação, de não outorga da tutela jurisdicional, né, que acaba incidindo em violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Então, não pode decidir menos do que foi pedido ou não apreciar alguns dos pedidos, mas tem a ver com o non-liquid, né? Tem que lembrar o seguinte, uma sentença que rejeita parcela do pedido não é uma sentença infra ou citra petita. Uma sentença que rejeita alguns dos pedidos formulados não é uma sentença infra ou citra petita. Ela assim o será quando não houver a apreciação. E aí, diante do princípio, e aí o artigo 141 dialoga com a Constituição Federal, porque, na verdade, quando se fala em decisão nos limites propostos pelas partes, eu estou ligando a ideia de que os órgãos jurisdicionais têm que apreciar, não excluirá, não pode excluir a apreciação de qualquer lesão, né? Então, a lei não excluirá qualquer lesão ou violação a direitos. A ideia que consta do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e que, digamos, tem a ver muito com essa ideia da tutela jurisdicional integral, do mérito integralmente solucionado, na medida do que foi, evidentemente, deduzido pelas partes litigantes. O contraponto, né, professor? O juiz não pode dar mais do que foi pedido, mas também não pode dar menos, né? Tem que dar exatamente. Não pode dar menos. E também não pode deixar de apreciar, porque aí deixar de apreciar, o juiz acaba incidindo numa decisão que expressa um non-liquid, né? Então, decisão que, traduzindo, seria não líquida, mas na realidade quer dizer aqui que simplesmente ele deixou de apreciar, deixou de conceder a tutela jurisdicional. Exato. Vamos avançando um pouquinho e falar ainda da teoria da causa madura, né, que eu acho que é um tema bem interessante, não é, Rafael? E agora tratando sobre as decisões infra petita, né, que aí não está mais no inciso 2 do mesmo dispositivo, e sim no inciso 3 do artigo 1013, parágrafo 3º. E aí a gente não está mais falando de nulidade da decisão na parte que foi viciada, né? A gente está falando de integração. Porque aí o dispositivo fala, constatar omissão no exame de um dos pedidos, hipótese na qual poderá julgá-lo. Ou seja, o tribunal, em verificando a existência de decisão citra, infrapetita, enfim, ele ordinariamente, essa decisão é ordinariamente passível de integração e não de anulação. Por quê? Porque se nada decidiu o magistrado de primeiro grau ou o tribunal, se for um caso de recurso especial extraordinário, enfim, se nada foi decidido pelo magistrado, o tribunal ele não vai anular, ele vai ter que integrar, vai ter que decidir o que não foi decidido, né? E, portanto, essa decisão integra a decisão anterior. Desculpa. É interessante que isso tenha muito a ver com a disciplina dos embargos de declaração, né? Então, o que se constata aqui na decisão infra ou citra petita é uma omissão. E aí, para suprir a omissão, tem cabimento os embargos de declaração. E aí, com a oposição dos embargos de declaração, se aponta a omissão para que o juiz integre o julgado e venha justamente apreciar aquilo que não deixou não se manifestou. Não é? Essa é a ideia principal. E o importante também aqui, né, Rafael, é que pedido não decidido não faz coisa julgada material, né? Eu acho que nada foi decidido, né, professor? Não foi, o artigo 503 do Código de Processo Civil faz referência à questão principal expressamente decidida. Olha, aqui Carnelucci no CPC de 2015. Questão principal. O que é questão principal? É o sistema carneluciano ali de colocar a questão como pedido, né? Como os pedidos deduzidos. Questão principal seria o pedido deduzido pelo autor na sua petição inicial ou
se houver reconvenção, um pedido reconvencional. Então, a questão principal é isso. E a ideia aqui é que não faz coisa julgada material. Aí me faz lembrar, não é, de uma odiosa súmula do STJ, que, a meu ver, caiu, que não permitia ação rescisória, não é, e mais ainda ação cognitiva em relação à decisão omissa a respeito de honorários advocatícios. Então, a decisão vinha omissa, não, a parte não tinha o que fazer, não tinha como entrar com uma rescisória, não tinha como entrar com uma ação autônoma. Eu me lembro disso, eu tive um caso assim, bem no começo da minha advocacia, que era revoltante. O tribunal tinha simplesmente deixado de apreciar e a parte tentou aí por ação autônoma e nada, né? Então, lamentável. E havia essa súmula odiosa de que não se admitia rescisória. E agora, o novo CPC, lá num dos parágrafos do artigo 85, admite a ação autônoma no caso de decisão omissa em relação a honorários, né? Então, isso me faz lembrar esse tema, que tem a ver com o capítulo de decisão, tem a ver com esse nosso tema, né? Mas vamos avançar um pouco nas perguntas, ainda falando sobre a regra de adstrição aos termos da demanda. Rafael, pode ser considerada citra infra ou infrapetita a decisão que deixa de apreciar fundamento fático que tem aptidão para influenciar julgamento do mérito no processo? Essa resposta vai dar um gancho para a sequência da aula, né, professor? É uma pergunta polêmica, não é? Porque, sim, vamos lá, né? Essa resposta dá um gancho aí para a sequência da aula, porque a decisão que deixa de apreciar fundamento, aí não está falando de deixar de apreciar pedido, né? Está falando de deixar de apreciar fundamento. Deixa de enfrentar, né? Vamos colocar assim, né? Melhor colocado, professor. Deixa de enfrentar fundamento fático, que tem a aptidão de apreciar o fundamento o julgamento do mérito, na verdade, aí essa hipótese está mais ligada à decisão não fundamentada, né, do que efetivamente a decisão citra ou infrapetita. Né? E aí tem, inclusive... porque aqui nós não estamos falando de pedido, né, Rafael? Nós estamos falando de fundamentação, de motivação. É outra coisa. É outra não coisa. Aqui é uma fundamentação deficiente, não é? Exato. Porque deixou de enfrentar um argumento relevante, porque capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Exato. Inclusive, aí, essa ideia está exposta no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC de 2015. Quer dizer, o juiz tinha vários fundamentos ali e ele não precisa esgotar todos os fundamentos se ele encontrou um e esse por si só é capaz de afastar todos os demais. Não é? Mas, se tivermos fundamentos capazes de atingir o cerne da conclusão adotada pelo julgador, aí não tem jeito. Não é uma discricionalidade do magistrado apreciar ou não. Discricionalidade. Parece uma coisa simples, né? Mas eu me lembro que na década esse dispositivo, não é, vem no parágrafo 1º do artigo 489, que define o que não é motivação, e isso surgiu a partir de uma construção jurisprudencial. Eu me lembro onde surgiu aqui, e até que desembargador que começou a defender essa tese, e era um professor de processo civil, o desembargador Marcos Vinícius Santos Andrade, dizendo que o juiz não precisava esgotar todos os fundamentos, não precisava, bastava que ele encontrasse um único. Mas essa premissa valia, depois ela foi até objeto de discussão nos tribunais superiores, dizendo, olha, é o seguinte, tudo bem, não precisa, desde que o argumento não seja apto a infirmar a conclusão. Não é? Mas ainda continuava uma discussão aí, e isso entrou até numa discussão maior, não é? A respeito da persuasão racional, até falar assim, olha, aquela ideia de limitar, de dizer, olha, a decisão tem que ser devidamente motivada, não é? Não tem
livre com vencimento motivado. Tiraram até o livre, porque esse livre foi deturpado por essa orientação jurisprudencial, de acordo com a qual o julgador poderia escolher o fundamento que entendesse, não enfrentando os demais atos a inquinar a conclusão. E, no final das contas, em razão dessas decisões judiciais, a meu ver, extremamente equivocadas, não é? Que surgiu esse artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4, para dizer, olha, julgador, você deve enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar, de atingir a sua conclusão. Né? Sim. Agora, Mas inclusive... vamos avançar um pouco, e aqui vejo que a gente já começa um outro tema, não é? Que, digamos, para exatamente não mostrar que é diferente, não é? Que não tem a ver com a regra da distrição da demanda, da correlação do pedido com a parte dispositiva da sentença, mas nós estamos aqui numa disciplina infraconstitucional da fundamentação da sentença. E aí o clássico sobre fundamentação da sentença, motivação da sentença, é o livro de Michele Tarufo, é importante. Há um livro, a tese de livre docência do professor Tucci, que é sobre motivação, com uma visão mais histórica, e o clássico livro de Michele Tarufo. Então, vamos trabalhar um pouco com esses temas, não é? Já analisamos esse tema interessante. Eu me lembro, Rafael, apenas a título de curiosidade, não é? Que eu, em certa ocasião, estava em discussão do código, queriam vetar esse dispositivo. Eu encontrei o ministro Fux, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele disse, olha, as pessoas não estão compreendendo, isso já tinha no código anterior. Quer dizer, para aquele julgador atento, ele tinha que afastar todos os argumentos. Ele falou, não entendo por que esse movimento de se pretender o veto desse dispositivo. Houve um pedido de veto de 3 associações de magistrados, da Associação da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, eu me lembro aqui, da Associação dos Magistrados Trabalhistas, da ANAMATRA, e também da AJUF, da Associação dos Juízes Federais, para vetar esse dispositivo. E, no final, eu me lembro de conversar com o ministro Fux a respeito desse tema, e falou, olha, isso aqui já tinha no CPC de 73, nós só estamos aqui simplesmente incorporando a correta orientação jurisprudencial no sentido de que o magistrado tem que enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão constante do julgado. Mas vamos avançar ainda, falar do inciso 2 do 489, já nesse tema de fundamentação da sentença. Opa. Aí voltou. Bom, o 489 a gente já tinha tratado em aulas anteriores, né, professor? Que é aquele que trata dos elementos da sentença. Aí o senhor já tinha falado na aula passada sobre o relatório, e aí aqui da fundamentação e do dispositivo. Aí também tem lá que tem disposição, previsão constitucional, né, no artigo 93. Opa, consegui voltar. O inciso 9 do artigo 93 é um artigo extremamente importante, não é? Que dispõe que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudica o interesse público da informação. Então, aqui, esse dispositivo fala da motivação e fala da publicidade. Interessante que a questão da publicidade, da motivação, está no CPC, está disposta em legislação infraconstitucional, não é, Rafael? Razão pela qual dificilmente não há possibilidade aí de recurso extraordinário com base em vício de fundamentação, porque a violação se dá à Constituição Federal de maneira reflexa. Sim. A violação se dá pela lei infraconstitucional e por isso não cabe recurso extraordinário nessas situações de motivação. Por isso que se vocês forem fazer uma pesquisa
sobre recurso extraordinário e motivação, deficiência de motivação, são raríssimos os casos, raríssimos, eu diria quase que inexistentes. E isso tudo é relegado não para o Supremo Tribunal Federal, mas para o Superior Tribunal de Justiça. Mas vamos ainda colocar aqui, né, a ideia da fundamentação da sentença e por que ela existe, né? Existe tem um aspecto aí não só interno, mas político da fundamentação da sentença. A ideia é evitar arbitrariedades por parte do julgador, ou seja, decidir ao seu bel prazer, como ele bem entender. Segundo, dar publicidade às razões que ensejaram a decisão. Então, aí um aspecto político da motivação, de justificação das decisões judiciais. Permitir o controle da decisão em sede recursal, consoante o disposto no artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 4 do Código de Processo Civil, e também mostra a liberdade de decidir, a necessidade de fundamentar suas decisões. Quer dizer, esses dois postulados importantes, mas tem que dialogar, tem que ser compatibilizados, ou seja, o julgador tem liberdade de decidir, mas tem que necessariamente fundamentar a sua decisão. É interessante isso, que esse aspecto interno para as partes, do ponto de vista de convencimento das partes, mas também tem um aspecto político aqui a respeito de uma própria justificativa para a sociedade. Interessante que em alguns países não há necessidade de motivação. Veja, uma diretiva constitucional, né? Há quem diga que é um princípio, outros dizem que é um regramento. Não é? É interessante que os que defendem que é um regramento assim fazem porque existem regras que não se exige a fundamentação. Por exemplo, no júri. Não é? Então, não tem fundamentação, os jurados deliberam isoladamente e isso é um resquício da livre persuasão racional e sem motivação. Né? Condena ou absolvo sem dizer o porquê, né, professor? Sem dizer porquê. Bela colocação. Sem externar as razões. Né? Sim. Mas é realmente perigoso, sim, no meu entender é realmente perigoso. E aí, é lógico, no júri é outro sistema, tá? Mas no processo civil, analisando aqui uma decisão na qual o magistrado decide de uma maneira ou de outra, enfim, sem dizer o porquê, ou seja, o particular vai ter, enfim, o demandado pode correr o risco de ter seu patrimônio, seus direitos invadidos pelo Estado, né, na fase satisfativa e tal, sem saber o porquê. É quase um Franz Kafka, é quase um processo do Franz Kafka. Ele está sendo processado. Para nós é algo inadmissível, né? Você vê na Inglaterra as decisões vêm motivadas, né? Em alguns lugares você tem que pagar para ter a motivação, que é um serviço do Estado, né? Então veja, a questão aqui cultural, né, é muito forte. Então às vezes o julgamento não tem a motivação, você pode pedir, vem depois, não é? Então tem várias formas. Eu me lembro aqui, sempre falo, quando fui estudar na Itália, escrevi a tese de doutorado, eu fui a uma sessão de patediamento, né? Na verdade, a gente estava lá estudando, acabei conhecendo algumas pessoas, uma delas era do Ministério Público, né? Lá a magistratura e o Ministério Público fazem parte de uma única carreira, e fui assistir uma sessão de patediamento, que é a transação penal. E era engraçado, eu diria, inusitado, porque num daqueles prédios antigos na Itália, e havia uma gaiola, uma prisão onde ficavam lá os acusados e vários advogados. Né? No momento em que eu estudei, caminhava a população carcerária na Itália para ser a maior parte estrangeiros. Vejo que problema isso, né? E uma constatação apenas, mas uma questão problemática que atinge vários países ainda hoje, e vários advogados com habilitação para italianos, mas geralmente com dupla cidadania e falavam em outras línguas, e aí faziam negócios jurídicos processuais, né? Ofereciam lá os advogados ofereciam ao representante do Ministério Público
um pateamento, falava, olha, aqui eu quero eu ofereço tanto tempo de sanção restritiva da liberdade, mais X euros. Né? E aí aquilo era submetido ao colegiado, não me lembro aqui quantos eram os julgamentos, os julgadores, assim, talvez 3 a 5. E eles decidiam, Rafael, em câmara de concílio, fechados, para ver se aprovavam ou não a transação ofertada. E ao fim, né, depois de submetidas todas essas transações de todos aqueles que estavam lá, digamos, engaiolados, essa expressão italiana, para fazer uma tradução livre, né, o julgador acabava apreciando ou rejeitando, mas ninguém sabia a razão, não tinha motivação. Foram aprovados tais transações penais aqui, do fulano de tal, do Mohamed, não sei o quê, né? Então, né? E isso tudo era aprovado. Foram rejeitadas, aí se podia fazer até 3, né? Depois de terceira ia para julgamento e aí já o Estado impunha a sentença condenatória penal ou absolvia, não é? Mas não tinha motivação aqui. Interessante isso, né? Foi uma experiência inusitada. Eu falei, poxa, mas eles não vão fundamentar, não vão falar por que rejeitaram aqui o patejamento? Não precisa. E estava aquela época assim, um pouco depois das mãos limpas, então os magistrados também queriam proteção e não queriam até expor, né? Se expor, como é que tinha havido a divergência lá na sessão privada de julgamento, né? Mas vamos aí lembrar aqui se o rol é exemplificativo ou taxativo do parágrafo 1º do 489, Rafael. Aí temos uma pergunta que o senhor mesmo já disse, né, que é um rol do não decidido, das hipóteses que não são fundamentadas, né? Não está falando da hipótese de como fundamentar, e sim do que não foi fundamentado. E aí, por certo, que o rol é exemplificativo, né? Porque há outras situações em que a decisão pode ser considerada não fundamentada. Aí trazemos 2 exemplos, né? Que a primeira é a sentença que analisa apenas a prova tendente a justificar a sua conclusão, né? O magistrado ele só analisa aquela prova que é conveniente para ele para decidir o mérito. E também a hipótese do artigo 489, parágrafo 2º, que é a questão da colisão entre normas. O juiz, ele, nesse caso de houver uma colisão entre normas, 2 normas possíveis de serem aplicadas no mesmo caso, ele tem que justificar os critérios gerais de ponderação, os motivos pelos quais ele está aplicando uma norma em detrimento de outra, né? Essa seria uma outra hipótese de decisão não fundamentada, quando ele decide com base numa norma, sendo que seria possível aplicar mais de 2 ou mais normas, e o juiz não explica o porquê da escolha da aplicação da norma em questão. Esse dispositivo foi extremamente criticado. Eu me lembro de um artigo do professor Lênio Streck, né, em que ele dizia que, olha, isso aqui não é um absurdo, não tem colisão de normas, ou a norma vale ou não vale, né? Então, ou a norma é hierarquicamente superior sobre a inferior e a norma inferior tem que ser excluída do sistema, né? Então, não tem ponderação a ser efetuada aqui. O que existe é a prevalência de uma norma sobre outra, né? Agora, quando a norma está expressa num princípio, aí sim eu poderia dizer que tem ponderação. É um dispositivo aqui que, digamos, ele poderia ter sido melhor redigido, porque ponderação vale quando você está falando de norma-princípio, não é? Quando você está falando de norma, não tem ponderação. Ou uma norma prevalece ou não prevalece, em função de critérios hierárquicos, não é? Evidentemente que tem outras formas de interpretação, mas as formas de interpretação não estão ligadas a uma ponderação, né? A ponderação está mais ligada a uma ideia axiológica, não é? De valorativa, de saber qual é o valor que preponderará. E aí, então, é evidente que não é o caso de se utilizar essa expressão ponderação efetuada. Mas se fosse o caso de colocar aqui outra ideia, né, de dizer, olha, qual a norma que prevalecerá,
E se tratando de norma-princípio, aí nós estamos aqui a falar de ponderação, sim. E aí, Mas vamos continuar aí, falar do inciso 1, né? Do parágrafo 1º do artigo 489, que dispõe que não se considera fundamentada a decisão que se limitar à indicação, à reprodução, à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Então, aqui a ideia é que o ato normativo é gênero, do qual são espécies a Constituição Federal, as leis, os decretos, as portarias, o regulamento, entre outros, né? Então, não basta só reproduzir, copiar, né? Fazer o recorte e cole, mas tem que explicar o porquê daquela norma ser aplicável ao caso concreto. E vamos continuar aqui, Rafael, inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 489, que dispõe aquela hipótese em que não se considera fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. E, Rafael, o que seria conceito jurídico indeterminado? Como que nós poderíamos definir isso? Bom, o conceito jurídico indeterminado é aquele que pode, como está disposto, incidir de maneira diferente a depender da peculiaridade do caso concreto. Aí, por exemplo, o bem comum. O que seria o bem comum, né? Para um caso, o bem comum é uma situação. Para um outro caso, o bem comum seria uma construção totalmente diversa. São conceitos que dada a largueza da sua construção, ele permite que o julgador aplique de maneira mais maleável ao caso. E aí, se o julgador aplicar esse conceito sem explicar o motivo pelo qual esse conceito está incidindo no caso, pode-se dar a decisão como não fundamentada, né? Então, aí é exatamente a hipótese de fazer a subsunção entre o fato tem que se fazer a subsunção do fato à norma. E a norma, exatamente. É o que está previsto de maneira abstrata, e aí também não só abstrata, como também de maneira indeterminada, né? Um conceito determinado na norma. E aí trouxemos... E aquela ideia de conceito vago, como é que é? Você acha que tem uma diferença entre conceito indeterminado e conceito vago? Me parece, e aí eu até tenho essa construção da professora Tereza, na verdade da professora Tereza, do CPC que ela encabeça, né, nos primeiros comentários no Código de Processo Civil, sobre exatamente esse ponto, né, conceitos vagos ou indeterminados. A professora Tereza Arruda Alvim entende que há diferença. Na verdade, eu vou até tomar a liberdade de ler para não querer destoar do que ela diz. As leis contêm conceitos vagos e ocasionalmente trazem cláusulas gerais, que são expressões marcadamente carregadas de conteúdo axiológico, pois incorporam princípios. São sempre intencionalmente extremamente fluídas, vagas, indeterminadas, e seu conteúdo é construído paulatinamente pelo trabalho da doutrina, mas principalmente também pelo labor jurisprudencial. Conceitos vagos ou indeterminados, e aí ela coloca os dois em paralelo, são aqueles que dizem respeito a objetivos não muito bem definidos por eles mesmos. Aí ela coloca os exemplos: interesse público, hipossuficiente, no caso para fim de concessão de justiça gratuita, notório, né? O que é notório? O que é notório para um pode não ser notório para o outro, né? Vai depender do que há de conhecimento prévio, conhecimento dos fatos, enfim. Bom pai de família, o que seria um bom pai de família, também para questões de família, e tantos outros. Então, ela traz esses exemplos aí e deixa claro que, de fato, as normas, não só de processo como de direito material, existem termos, e aí eu volto mais uma vez na questão do hipossuficiente. O que é o hipossuficiente para fim de concessão de justiça gratuita, né? Se eu tenho uma ação que eu estou litigando o valor da causa R$1.000, será que o hipossuficiente é a mesma pessoa seria hipossuficiente também para uma outra ação em que ele litigaria em R$1 milhão? Evidentemente que não, né? São critérios diferentes, as custas processuais vão ser diferentes, o valor da causa é diferente. Então, são critérios indeterminados que têm que ser sopesados de acordo com o caso concreto, né? Exatamente. São conceitos que têm uma largueza e que, como tal, devem ser interpretados a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto. Vamos ver, então, avançando ainda, não é, Rafael? E analisar o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 489, que diz que não se considera fundamentada
a decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. E é aquilo que tem a ver, não é, com aquilo que falamos agora de analisar o caso concreto, não é? Analisar as particularidades, as peculiaridades do caso concreto, mesmo que as causas versem sobre demandas repetitivas. Tem que analisar o caso concreto, ver em que medida ela se enquadra naquela demanda repetitiva. Isso tem sido um drama, não é? Mas é aquela ideia de que isso não é uma decisão motivada. E isso casa muito com uma expressão italiana, não é, que está no livro de Michele Taruffi, que são aquelas chamadas notícias de jornal, módulo de estampa, né? Que é colocar frases de efeito, não é? Então coloca frases que servem para inúmeros casos, não é? Dizer, olha, ausente o perículo in mora porque não se demonstrou a aptidão do dano irreparável, de difícil reparação, da situação do caso concreto, quer dizer, frases que poderiam servir para outros casos semelhantes e que nada traduzem em relação ao caso concreto. Então, tem que analisar o caso concreto. Sim. Né? E aí, aquela sentença, aquela decisão preguiçosa, né? Que coloca frases de efeito. Pega vários modelos e encaixa, né? E aí, assim como tem petição preguiçosa, tem decisão preguiçosa também, né? Essa petição que faz recorte e colhe. Né? É justo fazer uma crítica à advocacia, concordo com o senhor. Né? Claro. O que vale para um, vale para outro, né? São todos da comunidade jurídica. Vale para o Ministério Público que faz um parecer assim, que serve para todos os casos iguais, sem fazer análise do caso concreto, vale para tudo, não é? Sim. Enfim, não dá para se atribuir aos magistrados. A responsabilidade é todas. A justiça é uma obra coletiva, não é? Então a gente não pode chegar e falar, olha, aqui a sentença. Não, todo mundo tem responsabilidade. É o advogado quando faz uma petição recorta e cola, é o procurador da República ou promotor de justiça que acaba fazendo recorte e cole no seu parecer, é o julgador que também faz o recorte e cole na sua decisão. Exatamente. É fácil a gente responsabilizar os outros, né, Rafael? Não. Temos que fazer nosso papel também, né? Da mesma forma que o juiz tem que analisar o caso concreto e decidir de acordo com aquele caso, o advogado também tem que analisar o caso e colocar os fundamentos, os fatos e um pedido adequado de acordo com a demanda. De acordo com o caso concreto. Verdade. Né? Então, todo mundo tem sua parcela de responsabilidade, né, professor? Eu concordo. Sem dúvida. Vamos ainda caminhar para essa análise do parágrafo 1º do 489, analisar o inciso 4, que fala que não se considera motivada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Eu já falei sobre isso. Em regra, não é facultado ao juiz enfrentar na decisão apenas os fundamentos que são favoráveis para a sua conclusão, devendo rebater todos os que forem contrários, que sejam capazes de afastar a conclusão apresentada. Exceção aplica-se na hipótese de fundamento adotado já excluir todos os demais. Exemplo, né? Reconheceu prescrição, não precisa falar sobre os demais. Não é? Exclusão lógica, né, professor? Vamos a uma pergunta interessante aqui, não é, Rafael? O que você acha? Se o juiz fundamentar sua decisão com base em precedente, aquelas hipóteses do artigo 927 do CPC, os chamados precedentes à brasileira ou precedentes qualificados, ainda assim deverá enfrentar todos os fundamentos contrários? O que você acha? Bom, aí a questão gira em torno da aplicação do precedente e como esse precedente foi decidido, né? Se aqueles fundamentos já foram enfrentados no julgamento do precedente, me parece aí que o magistrado não teria que ficar reapreciando todos aqueles fundamentos que já são objeto do julgamento do precedente e já serviram como escopo para a fixação da tese do precedente. Mas, se os fundamentos forem diversos, e aí sim me parece que o magistrado deve apreciar, né, os fundamentos. Mas isso nós temos que completar a pergunta, né, com outra, não é? Seria correto afirmar que o magistrado sempre deve enfrentar apenas todos os fundamentos contrários à sua conclusão? Pergunta aqui
precisa ser vista com toda a calma aqui, não é? Sim. O que você acha, Rafael? Todas essas palavras sempre, nunca, apenas, são perigosas, né? Elas são perigosas. No direito é perigosíssimo alegar categoricamente o sempre ou nunca. Bom, e aí nesse caso, como sempre já cai no mesmo erro. Mas nesse caso há uma exceção, né? A afirmativa está incorreta, porque na hipótese aí agora do IRDR, que vem no novo CPC, no CPC de 2015, no julgamento de IRDR, o acórdão ele deverá analisar não só os julgamentos contrários, como também aqueles que forem favoráveis. Isso por quê? Né? Porque no julgamento de IRDR, o que se faz é buscar, por uma causa piloto, uma decisão que fixe uma tese para que se aplique de maneira vinculativa para outros casos análogos, né? Aí o que se busca, na verdade, é lógico, aí tem toda a discussão de é vinculativo, né? Mas não acho que não é o caso de entrar nesse mérito, mas o que se busca é uma padronização da decisão para casos análogos, para que se torne racional o decidir naquelas hipóteses, né? E aí, evidentemente, que a qualidade da decisão vai depender não só de apreciar o que é contrário, como também o que é favorável, né? O que se pede aí no IRDR é que o magistrado, ou melhor, o órgão julgador, aprecie toda a extensão de fundamentos que, lógico, foram levados para dentro do incidente de resolução de demandas repetitivas, para que dê mais qualidade à decisão, para que ela dê mais, vamos dizer, respeitabilidade àquela decisão que está sendo proferida, e para que ela seja inserida no sistema de maneira a ser aplicada nos casos futuros com muito mais parcimônia, com muito mais adesão daqueles que virão a decidir no futuro, e também para aqueles que pretendam vir a litigar com relação àquela mesma demanda, para que possam sopesar a sua viabilidade ou não da demanda, né? Então é importante sim que não só os contrários, como também os favoráveis sejam decididos. Gostaria de escutar o senhor. Interessante que o inciso 5 do CPC, deste artigo 489, parágrafo 1º, eu diria que é um dispositivo bem potente, esse 489 com o parágrafo 1º, diz que não é fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Isso no caso concreto. E é interessante isso que você falou sobre o IRDR, que a decisão deve ser a mais ampla possível, enfrentando todos os argumentos possíveis, não é? E a fundamentação deve, nesse inciso 5, espelha essa ideia de que a fundamentação deve explicar por qual motivo a tese abstrata afirmada no precedente deve ser aplicada ao caso concreto. E aí, né, entra também o inciso 6 do 489, do parágrafo 1º, que diz que também não se considera fundamentada a decisão que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Aqui é aquela ideia da distinção e da superação, do distinguishing ou do overruling, né? Então, em sentido contrário ao dispositivo anterior, do inciso 5, a fundamentação deve explicar por qual motivo a tese abstrata suscitada por uma das partes não se aplica ao caso concreto. Evidente, desde que ela seja capaz de firmar a conclusão, né? Sempre partindo dessa premissa. Eu acho que aqui nós falamos bastante sobre a fundamentação, é um tema que exige um estudo bem profundo, né? Foi uma análise, evidentemente, nos limites de uma breve exposição. Vamos analisar a remessa necessária, que é importante rapidamente aqui para encerrar a nossa exposição de hoje. A remessa necessária, ou na expressão feliz do saudoso professor Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, duplo grau forçado, o segundo artigo 496 do CPC está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, inciso 1, proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Inciso 2, que julgar procedentes, no todo ou em parte,
os embargos à execução fiscal. Essas são as hipóteses de remessa necessária, mas tem muitas exceções. Vamos às exceções aqui, a remessa necessária ou duplo grau forçado. Então, quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior aos descritos no artigo 496, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que estabelece valores ali. Quando também, aqui novamente, aqui a força dos precedentes no CPC de 2015, quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior, tese firmada em recurso repetitivo, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência ou ainda em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, consoante o disposto no parágrafo 4º do artigo 496 do CPC. É requisito aqui de eficácia da sentença que for desfavorável para a administração pública em algumas hipóteses legais. Então, nós temos que levar em conta que a remessa necessária exige e é condição necessária para a eficácia da sentença. É algo que tem apenas no Brasil, alguns me lembro da Colômbia aqui, adotar esse sistema da remessa necessária, mas é um tema, digamos, que no exterior não é bem visto, não é? Falar assim, puxa, mas já teve a decisão aqui, por que precisa de outra, não é? Dá a impressão que o juiz de primeiro grau é uma pessoa imatura, que não tem capacidade de decisão, então tem que ir para o tribunal, não é? Então mostra uma certa, digamos, desconfiança em relação às decisões dos magistrados de primeiro grau, como se o magistrado de primeiro grau fosse quase que digamos assim, um inconsequente, não é? Que tem que ser, a decisão tem que ser reanalisada, não é? Algumas vezes no passado se falava de recurso ex officio, que era uma bobagem, né, para designar a remessa necessária. Não tem recurso ex officio porque não há recurso. Não é recurso a remessa necessária. Não tem voluntariedade, não tem interposição de petição. Simplesmente aquela decisão será sujeita à reanálise por órgão hierarquicamente superior. Não é? Então, existem sinônimos encontrados na doutrina e na jurisprudência, como já disse, reexame necessário, recurso ex officio, remessa oficial, apelação de ofício. Agora, quando se fala em recurso e apelação de ofício, é uma definição, um sinônimo totalmente errado. Né? Tem que se fazer essa reserva aqui, não é, Rafael? Sim. E ainda, caminhando, vale lembrar algumas súmulas a respeito do tema, não é, Rafael? A súmula 423 do Supremo Tribunal Federal não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio que se considera interposto ex lege, não é? Então, tem que ter o reexame necessário. E essa súmula do Supremo Tribunal Federal 423. E a súmula 325 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual a remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. Então, é aquela ideia da devolução integral, não é? De tudo. Não é recurso, é reexame, tudo é objeto de reexame. E interessante que a súmula 423 vai exatamente na linha do que o senhor já apresentou. Lógico, ela continua vigente no tocante ao trânsito em julgado, não há trânsito em julgado, mas ela traz a nomenclatura equivocada de falar que é recurso, né? E novamente, aquela nomenclatura totalmente abominável. Exato. Fazendo uma pergunta aqui do 496, o 496 do CPC de 2015 prevê algumas hipóteses nas quais a sentença só produzirá efeito depois de confirmada pelo tribunal. Essa regra também se aplica para as decisões interlocutórias? Ou, em outras palavras, o reexame necessário se aplica às decisões interlocutórias? Sim, porque nós temos as decisões interlocutórias de mérito, não é? Então, aí as decisões proferidas em consonância com o artigo 354, parágrafo único, e 356 do CPC, evidentemente que se houver disposição contrária à Fazenda Pública, deverá haver a aplicação
da regra do reexame necessário. Né? E para finalizar, não é? Falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a sentença Citra e Infrapetita, que deixou de condenar a União em um dos pedidos formulados pelo autor. A remessa necessária ao tribunal, processo em condições de julgamento imediato. O tribunal pode apreciar o pedido e condenar a União, integrar a sentença, quer dizer, a decisão foi favorável à União, foi favorável ao Estado. Não pode. A remessa necessária serve para auxiliar a administração pública, não para agravar a situação. A remessa necessária é uma garantia para a administração pública, não um recurso. Falta, como dito e repisado aqui, falta voluntariedade. Não é? Então, a súmula 45 do STJ, no reexame necessário, é defesa ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Com isso, nós encerramos aqui a exposição sobre o tema. Quero desejar a todos bons estudos, agradecer a presença do nosso acadêmico, doutorando, o debatedor Rafael Ribeiro Rodrigues, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Agradeço também, professor. Bons estudos a todos os alunos e até o próximo encontro. Muito obrigado.